Vamos falar agora de estômago. Por definição, estômago é uma víscera, é um órgão do tubo digestivo que se continua a partir do esôfago e possui como continuação o intestino delgado, a saber, o duodeno, que é a primeira porção do intestino delgado. Dentro da cavidade abdominal, o estômago ele ocupa dois dos quadrantes que nós estudamos na aula anterior. Ele ocupa o hipocôndrio esquerdo e ocupa a região epigástrica. O estômago apresenta duas caras, será uma cara anterior e uma cara posterior lá atrás. Apresenta duas porções, uma porção vertical e uma porção horizontal. Apresenta também duas curvaturas. A do lado direito é a curvatura menor e a do lado esquerdo é a curvatura maior. Além disso, o estômago apresenta dois orifícios, um orifício superior, denominado cárdias, e um orifício inferior, denominado píloro. A porção vertical do estômago se subdivide em três porções. Se subdivide numa primeira porção, que nós chamamos de tuberosidade maior. Essa tuberosidade maior ela também tem outros nomes, muito frequentemente perguntados nas provas. Ela pode também ser chamada de fundus gástrico e também pode ser chamada de bolsa de aire gástrica, porque o que acontece é que todo o ar que é deglutido no momento das refeições, enfim, esse ar se acumula aqui na tuberosidade maior, por isso que ela também é conhecida como bolsa de ar gástrico. Além disso, temos o corpo do estômago e, por último, uma extremidade inferior, que é a tuberosidade menor. Aqui na tuberosidade maior, nós encontramos uma área acentuadamente elevada, denominamos de fórnix ou de polo superior. Essa área acentuada da tuberosidade maior, ou seja, a área acentuada do fundus, se denomina fórnix. A porção horizontal é essa porção que antecede o píloro. Píloro falamos agora há pouco que é esse orifício inferior do estômago. E essa porção que vem antes do píloro recebe o nome de antropíloro. Então, a porção horizontal do estômago corresponde ao antropíloro, comumente chamado apenas de antro. Além disso, o estômago vai apresentar dois ângulos. Um ângulo superior, que se localiza aqui, entre o bordo esquerdo do esôfago e a tuberosidade maior. Esse ângulo superior nós podemos chamar de incisura do cárdias, haja vista que esse ângulo se forma a nível do cárdias. Também é denominado esse ângulo superior, essa incisura do cárdias, de ângulo de His. Além do ângulo de His, nós temos um segundo ângulo, uma segunda incisura, que é aqui da curvatura menor, juntamente com o píloro. Esse ângulo inferior nós chamamos de incisura angular ou incisura pilórica. Ela está sendo formada aqui, pela curvatura menor e pelo píloro. A respeito da configuração interna do estômago, ele está constituído de 4 capas, que de dentro para fora já conhecíamos lá em histologia. Eram as capas mucosa, submucosa, muscular e serosa, que seria essa capa mais externa, que é essa capa que aparece na imagem brilhosa. Aqui em estômago, o que nos chama a atenção é a capa muscular. Por quê? Lá em histologia, nós estudávamos que a capa muscular do estômago, em realidade, era constituída por 3 sentidos de fibras. Nós tínhamos fibras longitudinais externas, circulares intermédias e diagonais internas. A nível da curvatura menor, as fibras longitudinais externas, também presentes no esôfago, elas descendem e aqui na curvatura menor elas se mesclam e geram um formato, uma morfologia que lembra uma gravata suíça, uma corbata suíça. Então, se lhes perguntam numa prova qual porção do estômago forma a corbata suíça, é a curvatura menor. E por qual capa seria pela capa muscular, porque a corbata suíça, repito,
é uma mescla, é um cruzamento das fibras longitudinais do esôfago com a curvatura menor do estômago. Outro detalhe a se levar em conta são alguns pliegues, algumas pregas na capa mucosa, tanto do cárdias quanto do píloro. Aqui na mucosa do cárdias, nós temos uns pliegues um pouco frouxos, um pouco, como podemos dizer, insuficientes. E aqui no cárdias, esses pliegues constituem uma válvula, denominada de válvula de von Gubarov. Aqui no píloro, nós também temos esses pliegues e que constituem aqui o esfíncter ou a válvula pilórica. Foquem aqui na válvula de Gubarov, porque é frequentemente perguntada como se denomina a válvula do cárdias. O estômago é um órgão que está praticamente totalmente peritonizado. Significa que o peritônio visceral, a folha visceral do peritônio, ela consegue alcançar quase que a totalidade do estômago. E aqui nós apresentamos uma exceção da peritonização. Significa então que o estômago está quase totalmente peritonizado, exceto a nível do fórnix, porque aqui a nível do fórnix vai haver um ligamento que vai impedir a completa peritonização do estômago. Se chama ligamento gastrofrênico. Por nome, certamente é o ligamento que fixa o estômago ao diafragma. Levando em conta que todo o restante do estômago está peritonizado, nós observamos, não na imagem, mas o livro vai nos afirmar que desde a curvatura menor se geram duas dependências peritoneais. Uma delas é o epiplom menor, ou mento menor, que era aquela dependência peritoneal que fixava órgão a órgão. Nesse caso, vai fixar o estômago ao fígado. Além do epiplom menor, aqui nós temos a formação do ligamento hepatogástrico, ou gastrohepático, dá na mesma. Na curvatura maior, nós temos uma outra dependência peritoneal. Em realidade, nós teremos três aqui. Uma delas é o epiplom maior, que nós estudamos em formações peritoneais, que era aquela dependência que descendia até a sínfise púbica e depois retornava, ascendia para se fixar na cara superior do mesocólon transverso. Além do epiplom maior, aqui na curvatura maior, nós temos a origem de outros dois ligamentos. Um deles vai fixar o estômago ao baço, é o denominado ligamento gastroesplênico. Outro deles vai fixar o estômago à flexura cólica ou ao cólon transverso, se denomina ligamento gastrocólico. Aqui no estômago, nós vamos observar duas relações bastante interessantes. Uma delas tem um enfoque, tem uma importância semiológica, porque nós utilizamos para avaliar a percussão, avaliar a sonoridade do estômago. E para isso nós delimitamos um espaço que tem forma de meia-lua, por isso chamamos de espaço semilunar de Traube. Esse espaço semilunar de Traube, que é o espaço onde nós conseguimos percutir grande parte do estômago, ele está delimitado por uma linha fictícia. Aqui na imagem não dá para eu mostrar para vocês por completo, mas é uma linha que passa à frente da axila. Chamamos de linha axilar anterior. No que descende essa linha, nós seguimos aqui esse borde dos cartílagos costais, chamamos de borde condral. E por último, nós chegamos aqui, alcançamos o quinto cartílago costal. Então esses são os limites do espaço de Traube. Eu estou delimitando aqui o espaço para vocês terem uma noção. Então, mais uma vez, linha axilar anterior, borde condral e quinto cartílago costal. Assim está delimitado o espaço de Traube. Há um outro espaço aqui na cavidade abdominal que nós denominamos de triângulo de Labé. Também é uma região onde nós encontramos uma porção significativa do estômago. Esse triângulo de Labé, eu vou delimitar ele aqui para vocês, olha. Aqui inferiormente, eu estou estendendo de um nono cartílago ao nono cartílago do outro lado.
Então, aqui é um dos limites do nosso triângulo. Nono a nono cartílago. Aqui à esquerda, a gente vai seguindo o borde condral, mais uma vez. E por último, imaginando que do lado direito nós temos o fígado, toca o borde, que o livro vai chamar de borde anterior do fígado. Então, fica assim o nosso triângulo de Labé. Nono a nono cartílago costal, borde condral e borde anterior do fígado. Antes de vascularizarmos de fato o estômago, nós falaremos de uma região que se encontra aqui no epiplom menor. Então, imaginem aqui o epiplom menor saindo da curvatura menor, também um pouquinho aqui do duodeno, e se dirigindo até o fígado. Entre as duas folhas de epiplom menor, nós vamos encontrar as 3 ramas do tronco celíaco. Tronco celíaco é esse tronco arterial, rama da aorta abdominal. E o tronco celíaco, ele origina 3 artérias, 3 ramas. A primeira delas é a artéria gástrica esquerda, também chamada de coronária estomáquica. A outra delas é a artéria hepática comum e a esquerda, a artéria esplênica ou lienal. Essas 3 ramas do tronco celíaco, elas irão ter o seu trajeto interposto entre as 2 folhas de epiplom menor. E essa região nós chamamos de região celíaca de Luschka. É a região onde se encontram as 3 ramas do tronco celíaco. E nesse trajeto, nessa região, posteriormente, ou seja, lá atrás, nós encontramos a aorta abdominal, encontramos veia cava inferior. Aqui nós não conseguimos ver, mas nós temos o lóbulo caudado do fígado. E esses são os limites posteriores que nós encontramos dessa região celíaca de Luschka. A respeito de vascularização do estômago, devemos levar em conta que essa vascularização será realizada, será constituída através de circuitos anastomóticos, que nós encontraremos aqui na curvatura menor, também na curvatura maior. Teremos algumas artérias que irão se projetar à frente do estômago e outras que irão se projetar por detrás do estômago. Aqui na vascularização da curvatura menor, vamos considerar uma informação importante. Os vasos que chegam aqui, assim como nervos, assim como linfáticos, eles se aglomeram e eles são muito mais volumosos nessa região. Por isso que falamos que a curvatura menor constitui o verdadeiro ilho do estômago. Então, significa que todos os vasos, as estruturas que devem chegar nesse órgão, elas chegam em maior quantidade, ou pelo menos em maior volume, melhor dizendo, aqui na curvatura menor. A curvatura menor está vascularizada por artérias, que eu costumo ensinar, que são artérias que têm o nome menor, são artérias gástricas. Com certeza teremos uma artéria gástrica do lado esquerdo, gástrica esquerda, e uma artéria gástrica do lado direito, artéria gástrica direita. Aqui na curvatura maior, nós teremos uma anastomose de artérias com nome maior, artérias gastroepiploicas. Teremos uma artéria gastroepiploica esquerda se anastomosando com uma artéria gastroepiploica direita. Agora nos convém saber de onde se originam essas artérias. Vamos começar falando sobre as artérias gástricas, em especial a artéria gástrica esquerda. Já comentamos agora há pouco que essa artéria é uma artéria rama do tronco celíaco. A artéria gástrica esquerda é uma artéria bastante volumosa. O livro diz que ela tem um calibre em torno de 4 a 5 milímetros. E ela vai se anastomosar na curvatura menor com uma artéria, que é a artéria gástrica direita, uma artéria menos volumosa, o calibre dela é de tão somente 1 milímetro. Essa artéria gástrica direita, ela é uma rama colateral da artéria hepática própria. A artéria hepática própria, assim como a artéria gastroduodenal, são ramas terminais da artéria hepática comum, também rama do tronco celíaco. Então, eu tenho aqui do meu tronco celíaco saindo a gástrica esquerda, saindo a artéria hepática comum, que origina a hepática própria
e a gastroduodenal. E da hepática própria se origina a minha artéria gástrica direita. O que acontece com a artéria gástrica direita é que ela vai emitir algumas ramas para o píloro e por essa razão a artéria gástrica direita é também denominada artéria pilórica. Na curvatura maior, nós temos as artérias gastroepiploicas, também chamadas de gastroomentais, uma esquerda e uma direita, como já falamos. A artéria gastroepiploica esquerda, ela é rama da artéria esplênica. Vou dar uma volta aqui para vocês observarem que a artéria esplênica é uma artéria que se relaciona com a cara posterior do estômago. Ela tem essa forma encurvada porque o estômago por vezes está cheio, por vezes está vazio. Então essa artéria ela já funciona na conveniência do estômago. Então uma artéria que é uma relação posterior do estômago e dela se origina a artéria gastroepiploica do lado esquerdo. Essa artéria gastroepiploica do lado esquerdo, ela se anastomosa com a artéria gastroepiploica direita. A gastroepiploica direita é a rama da artéria gastroduodenal e a gastroduodenal, rama terminal da hepática comum, assim como a artéria hepática própria também é terminal da hepática comum. Além desses circuitos vasculares nas curvaturas, nós temos artérias que irão vascularizar essa porção abdominal do esôfago, o cárdias e a tuberosidade maior. Por isso, essas artérias se denominarão artérias esôfago-cardiotuberositárias. Eu tenho uma esôfago-cardiotuberositária anterior, rama, como dá para ver aqui, da artéria gástrica esquerda. Tenho também uma artéria esôfago-cardiotuberositária posterior, lá atrás, claro, rama da artéria esplênica. Além dessas artérias esôfago-cardiotuberositárias, que também podem ser chamadas de artérias gástricas anterior e posterior, nós temos artérias denominadas de artérias gástricas curtas. São umas artérias também provenientes da artéria esplênica e o objetivo delas é vascularizar o fundus, vascularizar a tuberosidade maior.